Uma coisa que eu já concluí depois de muitos anos de autoobservação e de estudo é que sempre vai haver mais coisas para fazer do que o tempo que você tem para fazer essas coisas. E esse vídeo é exatamente para você que está se sentindo ou já se sentiu frustrada por só conseguir projetar e não executar as suas metas, os seus objetivos e os seus sonhos. Sabe aquele sentimento de que você planeja, planeja, planeja e as coisas não saem do papel? Respira. Existe um caminho. Antes de mais, e se você está chegando hoje aqui pela primeira vez, o meu nome é Cristina e nesse canal eu falo sobre organização pessoal, planejamento de vida criativa, baseada nos conceitos que eu aprendi como mentora certificada do método Vida Organizada. Se a gente não prestar atenção na forma como a gente está vivendo a nossa vida, a gente corre um sério risco de passar a vida apagando incêndios e apenas reagindo às coisas que acontecem, ao invés de fazer aquilo que realmente importa. Existe um recurso fundamental para qualquer pessoa que queira planejar sua vida e viver de forma mais alinhada, que se chama mínimo viável diário. A ideia do mínimo viável diário ela tem muitas referências, para começar pelo próprio método Vida Organizada. Metodologias de startups que lançam um produto mínimo viável no mercado antes de lançar a sua versão final, para ver como o mercado reage a um produto. Existe um livro chamado Ponto de Equilíbrio, da autora Christine Carter, onde ela fala sobre uma dose mínima eficaz diária. E a Christine Carter, ela constrói nesse livro uma imagem muito interessante que faz a gente ver assim com certa clareza como é que às vezes a gente se preocupa muito mais com grandes ações para construir a vida que a gente quer do que com pequenos movimentos que podem fazer toda a diferença. E ela exemplifica isso nos convidando a pensar na vida como um grande conjunto de engrenagens, umas maiores, outras menores, mais leves, mais pesadas. E às vezes, quando a gente quer realizar alguma mudança, a gente fica preocupada querendo girar uma engrenagem grande, pesada, se esquecendo completamente que todas as engrenagens estão conectadas e que provavelmente basta com que eu faça um movimento mais suave, mais viável numa engrenagem menor, para que a maior seja alterada e assim por diante. Então, essa metáfora das engrenagens da vida, ela é bastante interessante para a gente entender o quanto às vezes a gente só precisa olhar para movimentos menores, mais viáveis, mais próximos, mais acessíveis, para poder realizar mudanças mais significativas na nossa vida, uma vez que está tudo conectado. Mas afinal, você já deve estar me perguntando o que é mínimo viável diário. Às vezes, a gente deixa de fazer coisas do nosso dia a dia essenciais porque a gente acha que não conseguiria fazer do jeito que a gente imagina que seria o ideal. E isso, claro, tem uma relação direta com a ideia de perfeccionismo. Um exemplo clássico disso que eu estou falando é o exercício físico. Imagina que você coloca na sua cabeça que para você conseguir se exercitar todos os dias, você tem que fazer 1 hora de corrida por dia. Esquecendo que vai ter dias que você não vai ter tempo, não vai ter disposição e que mais vale você ir fazer 20 minutos, 30 minutos, ao invés de não ir. Mas muitas vezes a gente coloca na nossa cabeça que, já que eu não consigo fazer aquela 1 hora, eu não vou porque não vale a pena. E com isso, a gente se esquece completamente dos benefícios da constância das coisas que a gente escolhe fazer na nossa vida. Outro exemplo clássico, faxina em casa. Imagina que na sua casa você tem vários compartimentos, várias zonas da casa que precisam de uma ordem e de uma reorganização. Mas aí naquele dia, como você não vai ter tempo para organizar tudo aquilo, você prefere deixar para outro dia e as coisas vão se acumulando. As coisas se acumulam porque a gente tem alguma dificuldade de pensar, vou fazer hoje o que é possível, o que é viável. E existem muitos outros exemplos que eu poderia dar e provavelmente você nesse momento está lembrando de outras coisas que você vai adiando por causa daquela ideia de que se não for de um jeito, é melhor que não seja. Então a minha sugestão para você agora é que você pense o seguinte, diante de tantas coisas que a gente tem que fazer na nossa vida, existem algumas que são essenciais para a nossa saúde,
para o nosso bem-estar, para a manutenção da ordem na nossa casa e para o nosso trabalho. Mas tem dias que você vai acordar menos disposta, com menos energia, com dor de cabeça, enjoada, com cólica, mas ainda assim você vai ter que fazer algumas coisas para continuar a sua vida, continuar vivendo, certo? Essas coisas são o mínimo viável diário. Mas para estabelecer este mínimo, não existe uma regra. Cada um de nós tem o seu mínimo viável diário que vai se alterando de acordo com a fase da vida que a gente está, do momento que a gente está vivendo. A minha sugestão para você é que você descubra o seu. Qual é o seu mínimo viável diário? E veja, podem ser coisas tão simples quanto arrumar a cozinha e arrumar o seu quarto, fazer uma boa refeição, fazer um exercício físico, tomar as suas vitaminas, responder algumas mensagens de e-mail e outras mensagens que você receba. Enfim, cada uma de nós vai ter o seu mínimo viável diário. Mas isso não quer dizer que nesses dias esse mínimo serão as únicas coisas que você vai fazer. Isso vai depender muito de como você estiver. Quando a gente estabelece esse mínimo, é aquele mínimo que faz a gente se manter no nosso fluxo, na nossa vida, nos nossos propósitos. Por isso é que você tem que pensar muito direitinho em quais serão essas ações, esses aspectos que vão compor o seu mínimo viável diário. O mínimo viável diário é aquilo que você vai fazer quando você não estiver se sentindo a 100%, quando o dia estiver correndo mal, quando você sentir que não vai ter tempo para fazer todas as coisas que você queria fazer naquele dia. Enfim, meu desafio para você é: senta e pensa com carinho em quais seriam as ações, as coisas que você colocaria na sua pequena lista de mínimo viável diário. E que esse mínimo te inclua como indivíduo, a sua casa e o seu trabalho. Mas lembra, seja muito restrita, muito restrito naquilo que você vai colocar. Lembra que isso não é uma lista de desejos, mas sim aquilo que você considera, segundo a fase de vida que você está vivendo neste momento, o que é estritamente necessário para você continuar a sua vida. Aquilo que é estritamente necessário fazer todos os dias. E se você se sentir com vontade ou à vontade, partilhe aqui comigo nos comentários uma ação que você tenha colocado no seu mínimo viável diário, porque assim a gente pode até ajudar outras pessoas que talvez nunca tenham parado para pensar nisso, ou que nesse momento estão querendo fazer a lista delas, mas estão com alguma dificuldade de pensar em alternativas. Vai acontecer, gente, muitos dias em que a gente vai acordar meio adoentada, sem paciência, sem tempo, sem energia. E se você tiver a sua listinha de mínimo viável diário, pelo menos você vai ter como se organizar naquele dia, você vai ter um norte para se orientar. E aí, no dia seguinte, é um novo dia. E essa lista também pode ser muito importante, muito interessante para você começar a construir uma ideia daquilo que são prioridades para você. E não se preocupa em onde você vai escrever essa lista. Você pode fazer um post-it, colar no lugar visível do seu escritório, do seu quarto, pode escrever no seu caderno, pode escrever no seu aplicativo de notas do telefone. Isso realmente não importa. O que importa é você tirar da sua cabeça e escrever em algum lugar. Com base nisso que eu falei, você com certeza vai conseguir chegar numa lista bem bacana, bem legal, bem alinhada com aquilo que está fazendo sentido para você na sua vida hoje em dia, sempre tendo em vista que essa lista pode ser modificada, pode ser reajustada, remodelada com o tempo. O importante é que você trilhe esse caminho com consciência e com sentido de prioridade. Espero que você tenha gostado desse vídeo, que ele te ajude na construção da sua vida mais organizada, mais criativa. Muito obrigada por você ter chegado até aqui. Eu espero te ver no próximo vídeo. Até lá, cuide-se bem. Tchau!